Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos fazer uma homenagem ao grande jornalista e cronista Arthur Shechel, que nos deixou há pouco mais de um mês. Essa aula está sendo postada no dia 11 de agosto. Shechel faleceu no dia 27 de junho. Vamos dar uma interpretação à última crônica de Arthur Shechel, que foi publicada no jornal O Globo exatamente uma semana antes de seu falecimento. Para se assistir a essa videoaula é necessária uma leitura prévia do material didático que está sendo disponibilizado no link que se encontra na descrição da videoaula. O título da crônica é A Coluna da Chuva. O nome do arquivo é md031.docx. Convém lembrar que cada um pode dar a interpretação que lhe for pessoal. A interpretação que nós estamos dando é a nossa interpretação do canal Português Papo Cabeça. Se você tiver uma outra interpretação, você pode e até deve deixar nos comentários. Agora vamos supor que você já leu o texto. Qual é o sentido que nós podemos dar a esse texto? Uma reflexão sobre a ligação entre o fenômeno da chuva e a ideia de tristeza. Primeiramente, vamos nos perguntar, será que chuva está sempre ligada à tristeza? Essa é a questão central desse texto e nós convidamos vocês a responderem isso para vocês mesmos. Vejam que a crônica coloca Lobão e Tito Mádia como exemplos de poetas que ligaram a chuva à ideia de tristeza, porque falaram da saudade de um amor que está distante. Por outro lado, a crônica coloca Tony Campelo como exemplo de um poeta que falou sobre a chuva sem ligá-la à tristeza. Agora vamos ver de que maneira a própria crônica responde essa pergunta. Vamos destacar agora o trecho em que é feita uma exemplificação de tudo que a chuva pode impedir. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. E aí, já leram? Vamos fazer o seguinte, vamos ler esse trecho isoladamente. É claro que se nós lermos isoladamente, mesmo sem ter lido a crônica, nós sabemos que se trata da chuva que cai sobre a cidade. Mas vamos fazer uma coisa. Vamos colocar a imagem do coronavírus. Então, se vocês verem esse texto conjugado a essa imagem, o que vocês pensam? No caso, deixa de ser a chuva de água que cai sobre as cidades e passa a ser a chuva de mortes provocadas pelo coronavírus. Ainda mais se nós pensarmos em relação à primeira página da edição do Globo em que foi publicada essa crônica. Uma manchete que falava que o Brasil estava chegando à triste marca de 500 mil mortes pelo coronavírus. Então, realmente, nesse sentido, a chuva está ligada à tristeza. Vamos agora voltar ao parágrafo completo. Mesmo com o parágrafo completo, a chuva pode ser a chuva de mortes que estava ocorrendo. Mas vamos pensar por outro lado. Se nós conjugarmos esse parágrafo, a ideia do racionamento de energia, que já era um assunto em voga naquela época. Vejam esse gráfico. Quem quiser pode dar uma pausa, mas vai perceber que na época os reservatórios das usinas hidrelétricas estavam em fase de seca. Então a ideia que nós vamos destacar agora, se for relacionada à chuva, fica incoerente. Nesse caso, é exatamente a falta de chuva que atrapalha os nossos programas, já que deixa de gerar energia. Dá até para esquecer todos os programas que foram mencionados. Só que é claro que a chuva de que a crônica fala é a chuva sobre as cidades. Até mesmo quando o lado positivo da chuva é mencionado na crônica. Essa chuva é a que cai sobre a cidade, não nos reservatórios. Então vamos voltar à questão principal da crônica. Será que chuva está sempre ligada à tristeza? A resposta é
Depende. Primeiramente, depende de qual é a chuva. Porque se for a chuva de morte, está sempre ligada à tristeza. Se for a chuva de água, pode ou não estar ligada à tristeza. Depois, depende também de onde cai a chuva. Se for sobre a cidade, pode ou não estar ligada à tristeza. Mas se for nos reservatórios, é exatamente a ausência de chuva que está ligada à tristeza. E ainda depende da percepção que nós temos sobre a chuva. Mesmo em se tratando da chuva que cai sobre a cidade, podemos ter uma percepção de tristeza se pensarmos como Lobão ou Tito Mádia, mas podemos ter uma percepção de alegria se pensarmos como Tony Campelo. De qualquer maneira, a chuva de que a crônica fala é a chuva de água que cai sobre as cidades, mais precisamente sobre a cidade do Rio de Janeiro. A percepção que o autor tem sobre essa chuva está nesse trecho que nós estamos destacando agora. Bem, essa aula é dedicada ao grande cronista Arthur Chechel, que nos deixou há pouco mais de um mês. E vamos lembrar que é importante que vocês se mantenham atualizados, lendo pelo menos uma notícia ou uma coluna por dia. Essa coluna do grande e saudoso Chechel é um exemplo de como um texto publicado num jornal nos faz refletir sobre os diversos temas que estão em voga. Arthur Chechel, descanse em paz. Você já está fazendo falta. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na tua prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas atualidades. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a nossa missão é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail como também a nossa fanpage do Facebook para esclarecerem qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.